Isso já está gravando. Vamos começar agora falando do nosso capítulo 29, o despertar. Vamos despertando, né, gente, desse sonho aí. Vamos despertando. É um subcapítulo maravilhoso, como todos eles, né? Parte deste grande ensinamento que o Curso em Milagres traz, que é nos ensinar a não projetar mais esse medo e sim olhar para ele e entregá-lo, né, ao Espírito Santo, e a partir daí não apoiar mais, como estávamos falando há pouco. Então, o despertar é isso, é entender o seguinte: você precisa mudar de rota, você precisa questionar você mesmo, você precisa deixar o universo entrar dentro da tua mente, te mostrar, né, o universo, o nosso grande professor, não importa o nome, mas existe uma sabedoria infinita que quer te ensinar a viver melhor. Existe uma sabedoria infinita que quer curar a tua mente. E você precisa dessa cura. Então, o despertar é esse processo onde eu paro de novo de achar que esse sonho aqui, que é essa forma de viver aqui, que Jesus no curso chama de sonho, porque ele não é a nossa realidade, mas a gente tem que enxergar que esse sonho aqui, ele precisa ser transformado, ele não precisa ser, muitas vezes, o pesadelo que a gente vive. Ele pode ser transformado em um sonho bom a partir de pensamentos que vêm da mente de Deus. Então, o despertar, ele é um processo enorme dentro de nós, porque para a gente começar a, primeiro, a entender a necessidade disso, é um processo de amadurecimento espiritual. Segundo, para entender que isso é a única coisa que realmente importa aqui nesse sonho, que é a nossa cura, é um outro passo, né? É uma outra etapa. Entender que a gente tem uma grande ajuda para isso e que a gente nunca está sozinho nos desafios que a gente acha que está, nos problemas que a gente acha que tem, que tudo isso provém dessa limitação mental e que tudo isso está a um clique aí de um pedidozinho de ajuda. Eu lembro que a gente comentou numa aula daquele anexo que está no e-mail que a gente clica e é aquele pedido de ajuda que a gente, aquela disponibilidade que a gente dá ao Espírito Santo para chegar e atuar dentro da nossa mente, né? Aquela abertura, né? Porque a gente, de novo, é muito fechado no que a gente acredita. A gente é muito o que a gente tem certeza e as crenças, muito pouco a gente coloca à prova, a xeque. Geralmente o ego nos deixa muito confortável naquela posição. E o despertar, ele é uma luz interior que já se acendeu e fala: não, eu preciso reaprender muito, eu preciso mudar muito, eu tenho muitas limitações, eu já percebi o que essa mente faz comigo, eu já percebi o que o meu medo faz comigo, eu já percebo e eu não quero mais isso para mim. E o despertar vai entrando e vai acontecendo. E aí ele vem ensinando várias coisas, né? Várias crenças que a gente tem, várias formas como a gente enxerga as coisas. Ele veio nos falando ao longo do curso várias coisas que a gente precisa não apoiar mais, né? A gente já viu bastante coisa aqui. Tipo assim, olha, não apoie isso. Injustiça. Lembra? A gente teve aula sobre injustiça, que não existe injustiça, vingança, culpa, erro, todas essas formas de enxergar que fazem com que a gente justifique a nossa ira, justifique a nosso ataque ao irmão, ele fala: isso não precisa ser apoiado por você, porque isso na tua realidade não existe. Na tua realidade, ninguém pode te prejudicar a não ser você mesmo. Só o que vem de Deus tem poder sobre você. E se você, ou
algo que você queira que tenha poder, porque a sua mente, a partir do momento que crê, ela vive, então tu tem livre-arbítrio. Se você acreditou naquilo ali, você vai viver os efeitos daquilo ali. Se você acreditou que você foi traído e que houve uma grande injustiça com você, você vai ficar muito tempo amargurado e vivendo aquilo como verdade, achando todas as justificativas, achando as testemunhas que vão vir te falar realmente aquilo foi sacanagem, você é vítima, você foi injustiçado, você vai encontrar tudo isso e você vai viver tudo isso. Agora, se você quiser, estiver aberto a escolher diferente, eu posso te mostrar a tua liberdade. Né? Então, são várias ideias que ele trouxe que a gente hoje, quando, dentro da minha experiência, no meu despertar espiritual, no meu processo de expansão, de evolução, muitas coisas eu parei de apoiar. Quando eu vi que eu estava querendo apoiar uma visão de que eu achava injusto o que estava acontecendo, eu já, opa, isso está existindo só dentro da minha ideia. Na realidade, não existe nenhuma injustiça aqui. Eu estou interpretando assim. Eu preciso entregar isso. Eu não quero olhar desta forma. A outra situação que eu via, me sentia vitimizada, senti que faltou gratidão à minha pessoa. Enxergava ingratidão, já comecei, opa, não existe nada que precise vir de fora para mim. Então, tu começa a parar de apoiar esses teus filtros, essas tuas ideias. E isso faz você ir para um outro lugar. E hoje eu quero que a gente vai ser uma aula especial para a gente entender, uma aula maravilhosa, para a gente parar de apoiar as nossas opiniões do que o irmão deveria ou não deveria fazer, teria ou que não teria que fazer, que deveria ou não deveria ser. Jesus vem nos ensinar no subcapítulo Os Papéis nos Sonhos, que é o subcapítulo 4, na página 659, o quanto a gente está equivocado em atribuir para cada pessoa uma expectativa de comportamento. Para cada situação, a gente atribui um desfecho que seria adequado. E se esse desfecho, e se essa pessoa condiz com o que a minha expectativa está trazendo, com o que eu estou pensando que deve ser, eu estou feliz. Se não acontece da forma como eu achava que deveria ser, a situação ou a pessoa, eu considero o sonho triste. Então, ele vem aqui nos trazer um grande ensinamento com relação a isso e uma grande luz que a gente vai poder se ater nas nossas experiências e cada vez mais abandonar a nossa perspectiva de querer que o irmão se comporte e faça as coisas com que a gente faça. São 6 parágrafos, é curto o subcapítulo. Eu vou ler junto e a gente vai aprofundar junto, tá? Porque é curtinho. Todos aí, então? Vamos lá. Quem tem o livro, página 659. Parágrafo 1. Acreditas que a verdade pode ser feita de apenas algumas ilusões? Ilusões são sonhos, porque não são verdadeiras. A falta da verdade, que é igual em todas as ilusões, vem a ser a base para o milagre, que significa que compreendeste que sonhos são sonhos e o escapar não depende do sonho, mas só do despertar. Vou ler uma parte só e a gente vai por partes. É profundo isso. De novo, Jesus chama a nossa experiência aqui na Terra de sonho, porque não vivemos a nossa realidade. Então ele fala que muita coisa do que a gente vive aqui deriva das nossas ilusões, de pensamentos equivocados que a gente cria, que toma forma aqui, que na nossa experiência toma forma. Só que ele chama isso de ilusão, porque na verdade isso só existe porque a gente está ali apoiando. Não existe mais nenhuma causa para isso. A partir do momento que a gente não valida mais e entende que isso não é a verdade, não apoia, isso se dissipa, some, qualquer efeito do ego some. Por isso que ele fala que é ilusão.
Porque a verdade, ela tem uma causa, e a causa é Deus. Então, tudo que vem do amor, que é verdadeiro, nada pode tirar o efeito. É ao contrário da ilusão. A ilusão, ela se transforma em nada a partir do momento que a minha mente entende que é uma ilusão e não apoia mais aquela ideia. Agora, o amor não. O amor, ele é criado e não há nada que a expressão dele, o que ele criou ali naquela hora da intenção, da manifestação, não tem nada que impeça os seus efeitos. E isso é um milagre. Lembra? O milagre é expressão natural. A gente chama de milagre, olha que interessante. O milagre nada mais é que o nosso estado natural de reconhecer o chamado do amor e ali manifestar. Então, é algo muito natural. Só que a nossa mente ela está tão cheia de pensamentos egóicos, de pensamentos falsos, que a gente não reconhece esse chamado. Então, quando a gente se abre para falar, eu não quero apoiar esse pensamento do ego, quando a gente se abre e tira aquele pensamento do caminho, o milagre se manifesta, ou seja, aquele estado nosso inerente, aquela causa inerente que nada vai mudar, nunca vai mudar isso, a nossa natureza, o que somos, o amor, a criação do amor, o que o amor cria e os seus efeitos, nada muda isso, né? Então, isso é eterno. Isso tem causa. Então, Jesus chama de ilusão, eu falo isso porque ao longo do curso todo, quando vocês forem estudar, vocês vão ver as ilusões, as ilusões. As ilusões é isso. São pensamentos que só existem dentro da nossa mente. Na realidade de Deus não existem. Então, eles se dissipam assim que eu não acredito mais. Ok, aquela situação ali eu tô achando que vai me prejudicar. Não vai, não vai. Não vai porque eu sou a filha de Deus e a única causa que existe que chega a mim é amor, é o que Deus cria, é a partir de Deus. A partir do momento que eu entendi isso, puf, o efeito que eu vivia, não vivo mais, ou não viverei esse efeito, né? Então, o que ele fala é o seguinte, e aí aqui nesse primeiro parágrafo, eu fui explicar um pouquinho essa questão da ilusão, porque ele fala aqui, né? Então ele fala o seguinte: acredita que a verdade pode ser feita de apenas algumas ilusões? Ilusões são sonhos, porque não são verdadeiros. Então aqui o que que acontece? Tem coisa que ainda a gente quer guardar, que por mais que seja ilusão, provém do medo, mas ainda parece confortável para nós. A gente não enxergou ainda que aquilo é medo. Por exemplo, os prazeres. Ele fala que o prazer é igual à doença, à dor, só que a gente não enxerga. Ele fala que o prazer está disfarçado de dor, só que na hora para nós, como os sentidos sentem o prazer, a gente não entende que na verdade aquilo está nos limitando e privando de reconhecer algo maior. E muitas vezes ficamos refém dos prazeres aqui, não é? E às vezes eles começam a se distorcer e nos prejudicam muito, porque eles estão camuflados. Então ele fala que a gente ainda não reconhece muitas das nossas ilusões porque elas estão camufladas de um sonho bom. E principalmente quando a gente, por exemplo, tem perspectivas de coisas, situações ou com pessoas que são atendidas. Por exemplo, a dependência de alguém. Eu acredito que eu preciso daquela pessoa para mim ser feliz, para minha vida ter sentido, para eu ser completo, é um exemplo. Muitas vezes eu estou em um relacionamento de total dependência com alguém, achando que a presença da pessoa é o que está me salvando, é o que está me fazendo feliz, é o que está, enfim, me provendo as coisas. Eu acho que é aquela pessoa, aquele ser humano, aquele indivíduo. E enquanto ele está ou ela está atendendo a isso, eu me estou bem, eu estou feliz e eu não quero mudar. Então, é muita coisa, às vezes, que a gente tem, que é medo,
mas como está sendo atendido, como está sendo a nossa expectativa, a nossa perspectiva está sendo atendida naquela situação, eu fico bem e eu quero preservar, eu não quero mexer naquilo ali, não. Eu só quero mexer no que eu reconheço que é medo. A hora que eu vejo que realmente, opa, me ameaça, que afeta o meu sistema. Então, ele só vem nos alertar para a gente estar atento aos sonhos disfarçados, né? E o quanto isso tem a ver com ser atendido dentro da nossa expectativa. Se a pessoa faz o que a gente está querendo, tá tudo certo. Se a pessoa não faz, já não está. Então, para a gente estar atento a quando a gente está sendo atendido e isso está ficando confortável, para ver se não é, né, o medo querendo, o medo disfarçado ali, né? O medo que não querendo ser visto, né? Porque ele está sendo atendido e tá, parece ser bom. Vamos entrar um pouquinho mais e vamos esclarecendo cada vez mais essa ideia dentro da nossa mente hoje aqui. Então ele fala o seguinte. Então ele fala que o milagre, ó, aqui, ó, a falta da verdade, que é igual em todas as ilusões, vem a ser a base para o milagre, que significa que compreendeste que sonhos são sonhos e que o escapar não depende do sonho, mas só do despertar. Ele fala que quando a gente começa a entender que isso é um sonho e que eu não quero mais escapar dele através do sonho. O que que significa? É tentar ajeitar, a gente já falou isso, ajustar as coisas aqui na forma. Eu estou percebendo escassez, eu estou percebendo carência, problema, enfim, de relacionamento financeiro, eu estou percebendo é, situações ruins e eu quero muitas vezes, ao invés de atuar assim, não, Senhor, não, Espírito Santo, vem cá na minha mente e cura essa minha percepção de escassez. Por que que eu vejo tudo tão escasso? Porque Deus sendo a minha fonte, Deus sendo a única fonte para todas as coisas em vida, por que que eu vejo, e essa fonte é infinita, e essa fonte é abundância, por que que eu vejo escasso? Por que que eu vivo escassez? Por que que eu estou sempre barganhando? Por que que eu estou sempre limitando? Então, ele quer, esse despertar é isso. É a gente começar a enxergar que não é o sonho, não é eu pegar o que eu consigo de mais barato, o que eu consegui de maior vantagem. É eu entender, é eu ir para minha mente e entender por que que eu preciso dessa ideia de vantagem para sentir que eu estou segura, para sentir que eu ganhei algo, para sentir que eu estou bem, né? É a gente entender que a gente tem muitas limitações a vencer e que essas limitações a vencer, elas são trabalhadas a nível da mente. Elas são trabalhadas não por apoiar o sonho, mas por tentar despertar e falar, Espírito Santo, eu quero a minha verdade sobre essas situações que eu já percebo que são limitantes e que estão me fazendo sonhar um sonho ruim. Então, hoje, com o ensinamento do curso, muitas coisas que eu, da minha experiência, que vem aqui, né, desse sonho, que vem me mostrar o que está dentro da minha mente, esse sonho só vem me mostrar o que está dentro da minha mente, porque tudo que chega a mim é o que está dentro da minha mente, faz eu perceber sempre, ó, esse final de, é interessante, porque esse final de semana, até vou dar um exemplo, sobre, é bem pertinente ao tema que a gente vai discutir. A minha menina, ela joga e ela joga vôlei, a gente acompanha, né, ela nos campeonatos, leva para jogar e tal. E eu percebo, tem um grupo de pais, tem as meninas, e eu percebo, e isso já aconteceu comigo, que como cada um tem uma opinião do que deveria ser o time, de como a filha deveria entrar no jogo, de como deveria ser feito, de como. E ali a gente entra, tipo, nessa situação da expectativa de que a coisa seja feita conforme o que a gente acha.
E aí, às vezes, a criança não entra, às vezes ela fica no banco o tempo inteiro, às vezes ela entra e já sai, se erra. Enfim, acontecem situações ali do jogo. E eu percebo que nós, pais, ficamos desconcertados com aquilo. É um exemplo Uhum. muito interessante, desconcertado. Porque cada um queria que fosse de uma forma que atendesse o que acha que é. Uhum. E quando aconteceu isso comigo, é muito interessante. Quando aconteceu isso comigo, aconteceu também comigo. Aconteceu de eu estar ali olhando em uma situação e achar injusto o que estava acontecendo, porque a minha filha não estava dentro da quadra e eu achava que ela merecia estar. Só que ao invés de eu ficar pegando um pai ou pegando alguém para, né, justificar a minha, poxa, olha só, por que que não bota fulano? Por que que não foi? Por que que tá fazendo assim? Por isso que tá perdendo. Ao invés de eu achar as testemunhas do que eu estava querendo pensar, eu percebendo que eu estava aflita ali, achando que estava tendo uma injustiça, o que que eu fiz? Fui rezar, fui entregar minha forma de pensar. Senhor, por que que eu estou aqui achando, não aceitando isso e achando que está sendo cometida uma injustiça? Por quê? Esse é o despertar que Jesus fala aqui. Esse é o despertar do sonho. Não é eu continuar achando que. Porque, claro, quem não está desperto vai fazer de tudo para que a sua própria ideia tenha valia, tá, gente? A gente tem que entender isso. Quem não está desperto vai fazer o seguinte: a minha opinião é que é a verdade. Esse é o ponto do ego. A minha opinião é o que importa e é o que é a verdade. Então, a minha opinião, eu vou querer defendê-la. E eu vou querer falar para as pessoas, para que as pessoas concordem comigo, eu vou querer fazer alguma coisa. Aí tem pai que tira atleta do clube, porque não concorda. Aí eu só começo a perceber os movimentos do ego. É interessante para quem já está desperto, porque eu posso enxergar o que o ego tenta, como ele tenta se apropriar daquela realidade, ele não aceita o que está se apresentando. Aí você pode dizer assim, tá, Camila, mas a gente vai dizer amém para tudo? Aham, sim. Aceitação é um grande passo espiritual. Posso falar para vocês uma verdade que vocês vão cada vez mais compreender? A nossa opinião pouco importa. Isso é doído pro ego, tá? Você vai entender que a sua opinião pouco importa, porque ela parte de um ponto limitadíssimo. Ela parte de experiências passadas, vista de pontos limitados. E o que o Espírito Santo nos pede aqui, que Jesus nos fala, já que precisamos reaprender, é o seguinte: deixa comigo, entrega para mim, sai de cena. Como é que você vai enxergar e perceber a realidade que eu criei para você, filho de Deus, se você não sai de cena? A sua opinião está sempre presente, o seu critério está sempre presente. Você quer ser o autor do quem que deveria ir, quem que não deveria, isso é injusto, isso é não injusto, isso pode, isso não pode. Então, então eu vou falar para vocês, meus amigos. É dizer amém? Aham, é. E vocês vão ver tamanha liberdade que é isso. Aceitação, ela vai te levar a uma outra percepção. Uhum. Porque não existe um parafuso desconexo errado aqui. Existe uma inteligência infinita atuando para sempre nos mostrar algo maior, um ensinamento maior, a lição maior, que é chegar a Cristo. Deus não quer saber se o jogo, quem ganhou, quem perdeu o jogo. O universo está trabalhando para nos salvar. Eu estou falando o exemplo do jogo, né? Porque foi algo que eu consegui ver e vivi, enfim, né? Essas situações com as crianças, com o time. Eu consegui enxergar que cada um tem um jeito, cada um tem uma forma de interpretar e cada um quer fazer de uma forma. E quando você integra essa aceitação que o Espírito Santo pede, essa abertura para uma nova perspectiva, você vê que por trás de tudo, na verdade, existe o universo atuando
para a gente crescer, para chegar mais perto da liberação dos medos da mente, porque a gente é refém de um monte de coisa aqui. Outra coisa que Jesus fala aqui no curso, nesse subcapítulo, é dos ídolos. Muito legal se vocês forem ler, pessoal, além dos papéis nos sonhos, lê também Não Busque Fora de Ti Mesmo, tá? Que é o subcapítulo 7. Ele fala dos ídolos. A gente é cheio de ídolo aqui. Não busques fora de ti mesmo, o título já quer dizer, né? Já fala tudo, né? Não busques fora de ti mesmo. Então, a gente está o tempo inteiro buscando fora de nós mesmos os nossos sonhos, coisas fora que a gente quer alcançar. A gente quer alcançar é aquele apartamento, é aquela posição, é tudo sempre fora, sempre fora. O ego te bota sempre fora, na forma de sonhos, e só vou me realizar quando esse sonho for realizado. E aí, tem o universo trabalhando para você, para dizer assim: você não depende de nada, busque dentro de você, trabalhando para a sua liberação. Então, a experiência aqui, o sonho aqui, como a forma se toma, ela vai variar muito, ela vai mudar muito, porque está o universo trabalhando para cada um de nós, otimizando esse aprendizado. Mas não, a gente está aqui apegado no sonho, querendo fazer ele do jeitinho que a gente acha que tem que ser. E se a fulano não faz, ah, que triste, que pena, que decepção, que vida cruel. E se fulano faz, ah, não, então tá bom. Então o sonho tá bom assim, tá tudo redondinho. Interessante falar sobre os ídolos, né, que é tudo que a gente busca fora de nós mesmos para nos completar. Quem quer fazer uma leitura mais profunda pode fazer depois, e até se quiser que eu aborde mais profundo, eu faço, tá? Só para a gente falar dos ídolos, reconhecer aonde isso se, se forma na nossa experiência, para a gente estar cada vez mais alerta, né? De onde a gente está apoiando essas buscas sem sentido, a gente pode fazer, tá? Hoje eu quis trazer essa maior ênfase nessa parte dos papéis dos sonhos, porque o ego tem muito essa mania, né, ou essa forma de atrelar um papel para todo mundo, e que a gente tem que entender que isso não existe na verdade espiritual, né? Que a gente precisa se desapegar dessa ideia. Mas voltando agora a falar dos sonhos, não foi tu, Jefferson, que postou aquele ator do Friends, que ele até faleceu. Não foi tu que postou nos teus stories, ele falando que ele queria que todo mundo realizasse o sonho de ter a mansão com a piscina, Ah, com o foi. casal. Foi você, não Não é, foi? é o. Como é que é o nome Não, daquele ator que me é aquele que fugiu? faz. É o. Ele Não fez o é o Johnny Chandler do Depp? Friends. Ele Não fez é o o, Chandler do Friends. não é Não, o mas Johnny Depp? hã? Não é o Johnny Depp? Não, Não, Não. não, não. não. Ele Tá, eu vi o story. então, Ah, ele fala, o nome dele mas ele é um ator, né, de Hollywood famoso, vamos colocar assim também, não importa o nome, mas a mensagem que ele veio trazer, e ele tinha problemas, né, com depressão. drogas e medicação, ele era, enfim, Depressão. depressão, e aí ele falando que o sonho dele, ele achava que a solução dele era morar naquela casa ideal, com piscina, ter a estabilidade financeira, e que ele conquistou tudo isso. Imagina, gente, um ator de Hollywood de sucesso, ganhou milhões, ficou anos trabalhando, né? No topo do mundo, né? Vamos dizer assim, do que o mundo pinta que é o topo, né? E ele falou que aquilo funcionou para mim, funcionou por 6 meses. E depois disso, começou de novo. Eu pensei, bah, isso não resolveu os meus problemas. Não resolveu o vazio. Não resolveu a tristeza. Não resolveu. E ele fala que o Jim Carrey, que é aquele ator do Máscara, comediante, o Jim Carrey é um outro ator que já tem um speech dele, que é um discurso, né, que ele deu para uns formandos, que ele fala assim: eu gostaria que todos, o meu maior desejo é que todas as pessoas realizassem os sonhos delas, para eles verem que a resposta não está na realização dos sonhos. Olha que interessante. Sim, Jefferson, quer falar? Não,
Coincidentemente, era o Jim Carrey que eu queria lembrar, que também falou isso, né? Mas ontem, lá no Instituto São José, eu abordei exatamente isso. E eu, Uhum. com 35 anos, tinha realizado tudo que estava no receituário da vida feliz, mas nada fazia sentido. Aí eu não vou estender Sim, aqui, mas no nosso café a gente já falou tudo que eu passei, tudo que eu vivi em razão disso. De ter essas coisas, não sim, naquele. Mas, enfim, materialmente falando, aquelas coisas sim. todas, mas por dentro um enorme vazio. E aí comecei a ter problema, porque não Não fazia tem sentido. resposta? Exatamente, Aí exatamente. o que que restava? Eu pude perceber a grande ilusão. Aquilo para mim foi uma grande ilusão, uma grande decepção, na verdade, né? Gastei um monte de energia com coisas que depois não tinha sentido nenhum Exato, mesmo. exato, Então, é exato. muito, É muito. muito interessante isso, porque ele fala: eu queria que todo mundo realizasse os seus sonhos, para entender que não são eles. E o que que tem a ver? Tem a ver com isso que Jesus está falando. Não busques fora de ti mesmo. Entrando um pouquinho, porque os nossos sonhos, muitas vezes que a gente palpa, é isso. A gente passa uma vida inteira, às vezes, numa busca por uma casa melhor, ou condições melhores financeiras e materiais, ou enfim, posições, reconhecimentos, não só de coisas, mas até de posições, né, de reconhecimento, de, sei lá, de sentir um certo valor. Só que tudo isso que ele fala, que a gente acha que está aqui fora, que são os ídolos que ele chama, está tudo dentro e só vai ser encontrado dentro, está somente na fonte que a gente precisa encontrar. E esse caminho de se reconectar à fonte, à vida, é esse caminho que a gente está fazendo, de desconstruir todas essas ideias que a gente acha que é verdade. Então, ele fala: não busques fora de ti mesmo. E hoje eu paro para entender as minhas buscas e eu fico feliz em ver que eu estou buscando muita coisa dentro de mim mesmo. Eu parei com essa busca de, claro, eu não vou dizer que as coisas aqui, eu vou reformar o meu apartamento, fazer um escritório para mim trabalhar melhor, eu quero um lugar com melhor som para gravar, tal. Mas tu nunca atrela o teu estado interior, tu nunca atrela a tua condição por isso, né? Você se sabe diferenciar muito nitidamente que nada, né? Nada está além de ti mesmo do que o que está dentro de ti vai te oferecer. Deus colocou uma experiência para nós vivermos com Ele que supre tudo. E eu preciso me conectar a essa experiência. É só a experiência com Deus que vai nos fazer se sentir preenchidos. Sim, Cláudia, por favor. Quando eu penso assim, eu não acho difícil esse pensamento para mim na minha vida, para as coisas que eu quero, né? Eu tenho uma enorme dificuldade quando eu vejo a escassez no outro, quando eu vejo a doença no outro. O outro não é Hum. aquele longe, é o outro especial que Sim, está aqui na minha frente, a minha mãe, meu sim, filho. E aí sim, isso é uma barreira terrível. Eu não consigo estar com essa paz bem. Eu não me sinto na escassez, eu me sinto tudo. Eu tenho essa conexão boa, tá? Mas a minha dificuldade é com o meu especial ali. Quando ele está na escassez, está na doença. Esse que é o meu problema. sim. O que que acontece, Cláudia, pelo que um curso em milagres vem nos ensinando? Essa situação de doença, escassez, essas são as ilusões do ego. A gente vive essas ilusões do ego. Mas essa não é a nossa realidade. Não é a nossa verdade. Em verdade, ninguém, como que eu vou dizer? Em verdade, ninguém tem isso. É uma realidade para nós aqui, porque a gente acredita que é. Então, a partir do momento que eu acreditei, virou a minha realidade. Por mais que não seja a minha verdade. Só que eu não posso, eu vou falar o que vem a mim, tá? Eu vendo um irmão
em escassez, em sofrimento, eu não posso apoiar essa visão dele mesmo mentalmente. Eu não posso olhar para ele e dizer, coitado, ele está assim, coitado, ele está assim. Eu posso ter misericórdia, obviamente que eu sei que ele pode estar sofrendo naquele momento, mas eu sei a verdade dele. Então eu preciso entregar ao Espírito Santo tudo que eu estou enxergando que o ego quer que eu enxergue. E a minha oração seria, se eu tivesse no teu lugar, pedir que o Espírito Santo me mostre a verdade daquele irmão. Porque a verdade daquele irmão é luz, a verdade daquele irmão é abundância, a verdade daquele irmão é, enfim, é um estado de paz e pleno. E eu preciso enxergar essa verdade. Era o que Jesus fazia conosco. Ele enxergava a gente são, ele não curava todos nós que estávamos se sentindo enfermos, se sentindo incapacitados, ele chegava e ele curava. Por quê? Porque as nossas mentes são unidas. Ele não compartilhava da visão do ego de que eu estou doente, eu estou morrendo, eu estou em pobreza. Ele não compartilhava dessa visão. O que ele trazia era a visão da verdade. E para nós, o que a gente tem que fazer é trazer essa visão da verdade. Você, enquanto você apoiar a visão que o ego quer que você tenha, poxa, tadinho. É a mesma coisa quando eu vejo, às vezes, um dependente químico que vem pedir ajuda no semáforo. Quantas orações eu pedi, Senhor, que eu veja o que você vê nesse irmão, que eu veja esse irmão como você vê. Eu não quero que esse irmão chegue aqui e eu olhe para ele e fale, ai, que coitado, tá perdido, ou coitado, é, ou então, eu não vou ajudar porque ele vai usar o dinheiro para droga e vai. Eu não quero ter esses julgamentos, que é como o ego faz com que eu enxergue. Isso é profundo, tá? É profundo, Cláudia, porque parece que a única coisa que a gente consegue enxergar é que aquele irmão é um corpo em sofrimento, em escassez e totalmente debilitado. Parece que é a única coisa que a gente consegue enxergar. Mas tem uma vida diferente por trás disso, caramba, que é o que Jesus quer nos dizer. Nós não somos o corpo, nós não somos a mente ego, nós somos outra coisa. E você precisa me dar chance de eu te mostrar. E você precisa se abrir para isso. E se abrir é parar de querer compartilhar essa visão de que essa pessoa é um corpo sofrendo, em dor, que parece que é o que a gente consegue perceber. Mas é o que a gente tem que parar de apoiar. Então, muitas vezes, voltando a falar, né, dos moradores de rua, que geralmente são pessoas dependentes químicas, eu pedi para Deus, me ajuda a enxergar do jeito que você enxerga. Eu não quero julgar nada o que chega, nem tadinho, que pena, que dó, e nem que ele não merece ou que ele vai gastar com coisa que não deve, com coisa errada, nem isso. Eu quero simplesmente olhar como você olha, me traz a sua visão desse irmão, porque você enxerga esse irmão exatamente como me enxerga. Porque Deus não compartilha de novo, ele não compartilha dessas coisas que a gente cria aqui que não são dele, ele não entra ali, e eu não quero entrar ali também. Eu já estou aqui, eu já estou enxergando. E isso não é um ponto de desleixo. Você, a partir desse ponto, você vai amar de verdade, na verdade. Você vai ter total comprometimento com o teu irmão, porque o amor, ele é lealdade, o amor, ele é comprometimento, o amor é eterno, é até o fim. O amor não abandona, o amor não. Então, você simplesmente para de apoiar a ideia que o ego traz da gente, de escassos, sofredores, por mais que essa ideia que a gente enxergue, por mais que é isso que esteja no momento na nossa mente. Porque existe uma vida em nós totalmente abundante. Entenda, Deus quer que o Espírito Santo faz um trabalho para a gente se desidentificar. Ai, gente, eu tenho dificuldade com essa palavra, vocês me desculpem. Desidentificar, Isso. obrigada, com o corpo. E ele quer fazer com que a gente se identifique com algo mais dentro de nós, que é com o amor. Deus é amor, nós somos amor. Então, deslocar a nossa mente de um ponto onde a gente se individualizou,
se identificou com essa matéria, para nossa mente voltar a se reconectar com o amor, que é a nossa consciência, que é o nosso jeitinho de expressar o amor da nossa forma, mas é o amor, é um trabalho e tanto, e a gente precisa dar abertura para que isso chegue. E apoiar as ideias do ego de sofrimento, de escassez, de corpo debilitado, de doença. Quando eu fui no, já vou parar, tá, Jefferson? Quando eu fui no hospital e enxerguei um monte de maca no corredor, cada um com o braço quebrado, no seu celular, o pessoal lá no hospital, cada um com a sua doença, chorando, sofrendo com a dor, esse questionamento me veio, Cláudia, Senhor, eu olhei para aqueles irmãos e comecei a sentir pena, ai, coitado, coitado, coitado. Aí eu me dei um estalo assim, peraí, eu estou apoiando a imagem que o ego quer que eu apoie. Pois no nosso, no subcapítulo que é a mensagem da crucificação, Jesus fala, eu nunca apoiei a ideia de que eu fui humilhado, não sei se vocês lembram, tem a nossa aula da mensagem da crucificação, tá? Ali no YouTube. Assistam, é linda. É lindo o relato de Jesus aqui na crucificação. Ele fala: eu não compactuei da ideia que eu fui escorraçado, humilhado, maltratado, despedaçado. Eu não compartilhei disso, dessa ideia. Eu não acredito nessas ideias. Eu sei que o que eu passei foi uma lição que eu precisava ensinar aos meus irmãos. Eu precisava mostrar que o corpo não tem valor. E esse exemplo extremo precisava ser desse exemplo extremo, porque senão ninguém ia prestar atenção. Eu precisava mostrar que o corpo não é a realidade, que ele não tem valor, que ele não é a vida, que ele não é eu e nem é você. E para que isso fosse ensinado, eu precisava entregar o meu corpo mesmo para ele, pela visão do ego do mundo. Meu Deus, ele foi a maior humilhação que ele poderia ter. Para quê? Para chamar atenção para a lição. Mas eu não compactuei dessa visão de mim mesmo. Eu entreguei o meu corpo sabendo que precisava ser desta forma, precisava ser desse jeito, para os meus irmãos aprenderem, que era parte do que ele precisava entregar aqui, né? Então, não sei se chegou, Cláudia, algo para você, Muito, muito mas, obrigada. Ficou muito. mas essa visão que o corpo nos mostra não é a visão, não é a nossa verdade. E aquele dia no hospital eu falei, Senhor, eu não vou ficar olhando para esses corpos que estão sofrendo com a dor, embora quando eu sofro a dor eu não gosto, eu tenho dor quando eu tenho dor de cabeça, quando eu não gosto. O corpo toma toda a minha atenção, sentir dor ninguém gosta. Claro que eu vou, o que eu puder fazer para ajudar um irmão nessa situação, eu vou fazer. Isso não impede de eu ajudar, de eu estar disponível. Mas eu não quero ficar nessa visão, aonde eu sinto pena e dó quando o corpo sofre. Porque não é essa a visão que ele quer que a gente pare, porque não é essa a fonte da vida. E ele fala um curso em milagres inteiro. O corpo é um pedaço de pó, feito para tapar a tua verdade. O ego criou o corpo para tapar, encobrir a tua verdade. Então ele fala que as testemunhas do pecado, o pecado ele chama, né, que é essa individualização nossa, é esse equívoco que a gente tem, é a dor, porque quando a gente sente dor, meu Deus, né, parece que não existe mais nada a não ser aquele corpo com dor. A gente não consegue escutar a voz do Espírito Santo, a gente não consegue estar presente, a gente não consegue estar consciente. Quando eu tive nos Estados Unidos, naquelas semanas com uma sinusite muito forte, eu senti isso. E nas minhas orações de noite, eu falava, Senhor, eu não estou conseguindo nem rezar, nem me concentrar. Eu me sentia só prestando atenção no corpo, só naquela dor. E ele fala aqui, ele fala, a dor fala tão alto, que a dor fala tão alto que o corpo é a tua verdade ali, que ela vem mesmo para dizer assim, ó, viu como eu sou real, como é eu que comando aqui? É uma defesa do ego. Só que eu sei que é profundo, mas não tem outro caminho para nós a não ser entender a nossa verdade espiritual. Eu sei que o corpo faz parte da gente aqui, a gente não vai negá-lo, mas ele não é a nossa verdade.
ele vai ficar, ele morre e o Filho de Deus não morre. A gente precisa parar de viver a morte. E parar de viver a morte é ir para onde somos vida. E para onde somos vida, eu não posso parar no sofrimento do corpo. Eu não posso parar no que o ego faz da gente. Não posso. Eu preciso pedir mais para o Espírito Santo. Eu preciso pedir para que ele me mostre mais. Ficar com pena porque eu vejo alguém sofrendo não é onde ele quer que a gente pare. Tá, Claudinha? Jefferson, você quer comentar alguma coisa Não, que eu não consegui parar aqui? não, mas eu não quero atrapalhar também. Só ia dar uma dica para Cláudia, que hoje lá nos teus stories até uma dica de oração para essa, quando eu tiver com essa dúvida. Lá diz, Pai, qual a sua vontade nessa situação? Quando a gente está em dúvida, eu aprendi a fazer isso também, estou aprendendo, né? Estou aprendendo. Uhum, que bom. Qual a tua vontade nessa situação? Então, Quando alguém fala, tô aprendendo, eu fico, ah, estou fico aprendendo. feliz, fico feliz. Porque tem horas tem vários momentos que eu fico em dúvida. Aí eu paro, o Espírito Santo, o Pai, Sim, qual é a tua vontade? O que que eu tenho que aprender com isso? é isso Porque aí. muitas vezes fica a dúvida, né? É, Claro, colocado pela Cláudia ali, dúvidas a respeito dos nossos, né? De quem está do nosso lado e tal. claro, claro. E, e muito bem colocado ali, Camila. Bem bacana. Não, é uma oração que me acompanha há muito tempo. Qual é a Né? tua vontade? É entregar, porque lembrem-se, o curso diz, você tem que ter disponibilidade para entregar tudo o que você acredita para mim. Para você te curar, você vai ter que entregar tudo que tu acredita para mim, porque você acredita a partir do ego. E o ego não é a tua verdade. E eu preciso te reensinar, né? Bom, meus queridos, agora eu quero ler uma parte aqui que a gente não pode deixar de ver antes de a gente encerrar, que é o parágrafo 5. Peraí, só um pouquinho, deixa eu ver. Ah, Página, desculpa. É o parágrafo 4 na página 659 ainda, tá? Vamos lá. Olha só o que que ele nos fala aqui, que maravilhoso. Quando estás com raiva, não é porque alguém falhou em cumprir a função que tu lhe atribuíste? É, né, gente? Eu já respondi para Jesus, é. Quando estás com raiva, não é porque alguém falhou em cumprir a função que tu lhe atribuíste? Sim, a gente fica com raiva quando alguém não cumpre o que a gente acha que deveria ter cumprido. Os meus filhos que escutem isso quando eu vejo que eles não limparam o quarto. Lá vou eu, queria que eles limpassem, eles não limpam, eu lá vou, vai lá limpar o quarto. Já vem raiva. Eu não entreguei para o Espírito Santo ainda essa reação, mas vou entregar, tô apegada ainda a ela. E isso não vem a ser a razão pela qual o teu ataque é justificado? Os sonhos dos quais pensas que gostas, escutem bem, gente. Os sonhos dos quais pensas que gostas são aqueles nos quais as funções que atribuíste foram cumpridas. As necessidades que estabeleceste para ti foram preenchidas. Não importa se são preenchidas ou simplesmente se tu as queres. É da ideia que elas existem que o medo surge. Os sonhos não são mais ou menos queridos. Ou são desejados ou não o são. E cada um representa alguma função que atribuíste, alguma meta que um evento, um corpo ou alguma coisa deveria representar e deveria conseguir para ti. Olha isso. Vou ler de novo. Então, os sonhos ou são desejados ou não são. Aí ele falou: a gente não deseja quando a gente reconhece, né, que o medo vem e que a gente não tem controle, a gente se sente com medo e perdido.
Mas quando a coisa funciona diferente, quando o que a gente atribuiu, quando o que a gente quis, quando o que aconteceu, a gente deixa ele ali, ai, tão bom isso. Tão bom ser a Camila quando tudo acontece certinho como eu quero. Meu eguinho fica tão feliz, ai, tudo bonitinho como eu quis, tudo redondinho. Aí eu deixo ali, deixa a Camila viver até o buraco apertar, porque não vai durar muito. Alguém vai descumprir, né? A gente não entende que isso ainda nos mantém escravos, porque alguém vai pisar na bola. Alguém vai pisar na bola. Alguém não vai cumprir o que eu quero. Alguém não, alguma situação não vai ser como eu esperava. E aquilo vai vir e vai me trazer muito sofrimento. Aquilo vai tomar conta do meu estado interior por muito tempo, às vezes, até eu ter tiver até eu dar abertura para ser mostrada de uma outra forma, até eu querer ver de uma outra forma, até eu cansar de sofrer. Muitas vezes a gente fica sofrendo. Ai, tempão ali, agarrado numa ideia, numa situação que não aconteceu, numa pessoa que não fez. Quantas vezes, gente, que a gente fica ali com mágoas, anos, finge que não tem, mas tem, acha que, né? E aí ele fala: e cada um representa alguma função que atribuíste, alguma meta que um evento, um corpo ou alguma coisa deveria representar e deveria conseguir para ti. Se isso tem sucesso, pensa que gostas do sonho. Se falha, pensas que o sonho é triste. Mas o fato de ser bem-sucedido ou de falhar não é o seu núcleo, mas apenas a fina embalagem. Como os teus sonhos viriam. Agora, parágrafo 5. Olha o que ele segue nos aconselhando aqui. Como os teus sonhos viriam a ser felizes se tu não fosses aquele que atribui o papel adequado a cada figura que o sonho contém? Olha, gente, esse é um grande ensinamento, prestem atenção. Como os teus sonhos viriam a ser felizes se tu não fosses aquele que atribui o papel adequado a cada figura que o sonho contém. De novo, vou ter que dizer amém para tudo, Camila. Aham, sim. Experimenta não resistir. É, Experimenta ter completa aceitação. De verdade. Sim, é, Jefferson. é, aí a gente pode entender que é idealização que a gente faz, né? De tudo. A gente Uhum, idealiza coisas. uhum, uhum. Atribui esse papel adequado. Isso é idealizar. Claro. É, Claro. E aí, se a pessoa não cumpre, se ela se apresenta de uma forma diferente, a gente já não gosta. A gente já não gosta da pessoa, a gente rejeita, a gente não quer a situação, a gente exclui, a gente bloqueia o amor, não reconhece o chamado, não reconhece a oportunidade de abençoar, não reconhece o nosso papel. Por quê? Porque a gente está aqui querendo nós atribuir o papel de acordo com o que a gente acha. Então, como os teus sonhos viriam a ser felizes se tu não fosses aquele que atribui o papel adequado a cada figura que o sonho contém? Como seriam felizes? Por quê? Porque você conseguiria perceber como as coisas estão em uma harmonia perfeita. Você aí conseguiria perceber a função, o universo trabalhando para você, para o teu bem, para o bem comum. Você não questionaria um- uma palha que não esteja de acordo com o que você quer. Você aceitaria aquilo integralmente. Lembram daquela experiência que eu falei para vocês no aeroporto, que eu perdi o avião? E que depois eu pude perceber, eu estava irritada ali, querendo que as coisas fossem diferentes, as pessoas não estavam cumprindo o papel que eu estava querendo. E eu comecei a me irritar com aquelas pessoas que estavam devagar, que estavam sem vontade, com má vontade. Eu deixei o ego tomar conta. E mas ao mesmo tempo eu era consciente de tudo aquilo em mim e eu ia entregando para o Espírito Santo, que é uma coisa muito interessante, porque eu já sento, eu já falo, nossa, que meu estado interior está todo irritado, eu já não consigo mais ficar com aquilo ali. E aí eu já fui entregando. E ele me permitiu enxergar que não existiu nada a não ser ele trabalhando para harmonizar
o deslocamento de todos. Ele me fez enxergar, eu percebi, eu falei, uau, em nenhum momento nada estava fora do lugar. E você vai aprendendo com isso, a tirar o que tu atribui, a tua opinião, o que tu acha que deveria, como a Paty falou na aula passada, é uma morte, de certa forma, da tua voz. É um deixar ir, é um não ligar mais para ela e aceitar o momento presente sem total resistência. Quando a gente aceita o momento presente, o irmão, a situação, como ela está se apresentando, é ali que a gente tem um instante santo, gente. É ali. É esse momento de liberação total das nossas idealizações, como Jefferson citou, do nosso querer ali, da nossa forma, do nosso jeito. Quando tu te entrega sem resistência a esse fluxo, você consegue perceber o divino atuar. Por isso que ele fala, quão feliz seria o sonho, ele fala de novo. Deixa eu botar aqui. Como os teus sonhos viriam a ser felizes se tu não fosses aquele que atribuis o papel adequado? É muito feliz, gente, a gente perceber esse fluxo do universo trabalhando em total harmonia. E a gente, como não percebe, entra em desarmonia. Se irrita, se enche de medo, se frustra, ataca, se enche de insegurança. Tudo isso provém disso, olha só. Olha só. Todos esses sentimentos provêm o quê? Das nossas ideias, da nossa forma. Aí eu continuo aqui. Pessoa alguma pode falhar, a não ser em relação à ideia que tu fazes dela. Olha isso! Olha isso! Olha essa chave! Tenham isso nos corações. Pessoa alguma pode falhar, a não ser a respeito da ideia que você faz dela, a não ser em relação à ideia que tu fazes dela. E não existe traição exceto nisso. Ou seja, a pessoa traiu a minha ideia. É só a minha ideia com relação ao que eu queria que ela fosse, fizesse, acontecesse. Olha que interessante isso, gente. Isso é uma grande chave para a nossa expansão de consciência. Importantíssima. Pessoa alguma pode falhar. Olha, sempre que a gente vê alguém falhando, sempre que a gente vê alguém falhando, alguém errando, pessoa alguma pode falhar, a não ser da ideia que você faz dela. Ou seja, não existe nada errado no universo. Você acha que ela está falhando, mas na verdade tudo está acontecendo como tem que acontecer, para algo maior que você não percebe e não conhece. E a gente aceitar isso, obedecer essa lei, vai fazer com que a gente descanse num fluxo existente, harmonioso e que trabalha para o bem maior. É muito importante isso. Ô Camila, Sim, só mais um. Agora, falando um pouco de trabalho. No nosso trabalho lá a gente faz planejamentos, tu também deve fazer, deve viver isso, né? Planejamentos lá, às vezes até umas coisas complexas, tal, tem que fazer, para o próximo mês vão fazer 10 ações, tal e tal, tal. Depois não não acontece nada daquilo, acontece duas ou três. E aí, pessoal, e aí, o que que houve? Não aconteceu. Ai, meu Deus. é isso mesmo, meu amigo. Eu já aprendi que não resolve isso há muito tempo, só que Eu, o que que eu falo? Eu finjo nesse mundo, né? Porque tu não pode chegar e falar isso para quem não está desperto. Então eu só falo, ok, ok, mas eu entendo que, na verdade, tem uma outra forma onde a gente cria o que chega a nós, né? Tudo tem um propósito, e eu aprendi isso, eu já falei isso aqui. Eu aprendi que
nas vendas foi uma lição muito importante. O meu trabalho é uma grande escola, foi e ainda é uma grande escola. Que o Espírito Santo me ajudou muito a entender como funciona muitas coisas. E hoje eu percebo muitas coisas diferentes. Que, claro, a gente sempre tem que estar no nosso dia com a proatividade do amor e da dedicação, para se doar às situações com amor. O amor é sempre a causa de tudo. Só que essas manipulações de a gente querer negociar e tal coisa e chegar lá e fazer isso e fazer aquilo, quantas que eu articulei essa coisa do ego que tu falou, de planejar e articular e chegou lá, não aconteceu. Aconteceu por um viés totalmente diferente, totalmente. E, e ele me levou num ponto, tipo assim, Camila, não é tu ali que está fazendo as coisas. Ele me levou num ponto. O teu papel é amar, é te abrir para o amor. O amor ele vai criar uma realidade abundante para ti, no teu trabalho, na tua casa, no teu lar. O amor vai criar uma realidade abundante para ti, mas não é esse teus esqueminha aí que tu tá fazendo para convencer o teu cliente a comprar, que é um bom negócio. Não é isso, minha filha. É, Sai de cena que não é tu. Foi é. maravilhoso quando eu descobri isso, porque eu achava que era eu. E eu sofria pra caramba. Porque eu achava que eu falhava, ou eu tinha um grande sucesso. Eu achava que eu era autora da grande negociação e da grande falha também. Então, como eu me achava, porque o ego adora assumir a coisa, eu me achava numa grande situação, eu também me condenava quando não acontecia. E ele me mostrou que não existe isso. Só na minha ideia, né? Só na minha ideia, que graças a Deus eu não apoio mais. Graças a Deus ele me fez discernir o que é falso e o que é verdadeiro, né? E ainda sigo aprendendo. Graças a Deus. Bom, terminando o nosso parágrafo aqui. O núcleo, aí ele fala o seguinte: pessoa alguma pode falhar, a não ser em relação à ideia que tu fazes dela. E não existe traição, exceto nisso. O núcleo dos sonhos que o Espírito Santo dá nunca é um núcleo de medo. As embalagens podem não parecer mudar, mas o que elas significam mudou, porque estão cobrindo outra coisa. Então, o Espírito Santo muda o propósito, viu? A embalagem não muda. Pode continuar todo mundo igual, mas ele muda o conteúdo, né? O propósito com que a gente enxerga, o propósito com que a gente dá as coisas. E o conteúdo que o Espírito Santo traz, o núcleo dos sonhos, nunca é um núcleo de medo, muito pelo contrário, é o núcleo do amor. É sempre aquilo que te traz paz, te traz segurança, te traz alegria, te traz discernimento. Aí ele fala: as percepções são determinadas pelo seu propósito. Nisso, elas parecem ser aquilo para que servem. Uma figura de sombra, olha só o que o Espírito Santo faz. Por exemplo, ele dá um exemplo aqui. Uma figura de sombra que ataca, é o que o ego enxerga, né? Uma figura de sombra, tipo, uh, uma ameaça que veio te atacando, que está te ameaçando, venha ser, ele substitui a tua percepção, né, de algo escuro que te ataca, que te ameaça. Então, uma figura de sombra que te ataca venha ser um irmão te dando uma chance de ajudar. Se essa venha a ser a função do sonho, se essa é a tua função ali, ele vai te dar o discernimento, ele vai mudar a tua percepção, ele vai mudar o propósito. É isso que o Espírito Santo faz. Ele te tira do núcleo do medo, ele te tira da percepção de vulnerabilidade, de ameaça, de coitado, de pena, e ele te traz o mundo do amor na tua perspectiva. O que o amor faz em todas as situações, como ele transforma, como ele é eterno, como ele é a vida. E sonhos de tristeza são assim convertidos em alegria. É isso aí, é o que o Espírito Santo faz. Agora, a última lição para a gente encerrar. Para que serve o teu irmão? Olha isso, tá? Para que serve o teu irmão? Tu não sabes.
Para que serve o teu irmão? Tu não sabes, porque a tua própria função é obscura para ti. Então, gente, que nessa aula de hoje a gente saia tendo uma luz de que a gente não sabe para que o irmão serve naquele momento, naquele propósito, por que que as coisas aconteceram daquela forma, por que que o irmão se comportou de certo jeito, por que que as coisas não aconteceram da forma como a gente esperava. E quando isso acontecer, que vai acontecer na nossa experiência, que a gente lembre da aula de hoje e traga a luz de Jesus falando: eu não sei para que serve esse irmão e por que essa situação aconteceu, mas eu sei que tudo aconteceu da forma como tinha que acontecer. E Espírito Santo me mostra a tua vontade aqui. Se você tiver com resistência daquilo, se você estiver sofrendo com aquilo que vai acontecer, porque essa verdade, ela briga com um monte de ideia que a gente tem dentro de nós, né? Do que cada coisa deve ser, do que como cada pessoa tem que se comportar. Não é tão fácil assim quando a gente vai para a experiência, porque o Espírito Santo vai te mandar. E aí eu espero que vocês despertos, ao invés de perpetuarem a tristeza em vocês, ou a decepção, ou a ingratidão, ou qualquer que seja o sentimento que vem de algo não sair conforme você achava que deveria ter saído, que você traga esse ensinamento de hoje, dos papéis nos sonhos, onde você entenda que não é você que atribui os papéis de cada pessoa e que há uma grande liberdade quando você abre mão disso. Há uma grande sabedoria que vai entrar quando você se entrega ao fluxo de como as coisas acontecem. Então, isso é muito importante a gente entender, para a gente não resistir mais a esse fluxo, para quando a gente sentir que a gente está triste porque alguém não fez o que a gente queria, algo não aconteceu como a gente achava que era, para a gente segurar na luz, não, não. Você me diz que tudo acontece exatamente como é para acontecer. Me mostra aqui a tua vontade, então. Eu quero entregar essa ideia de que deveria ter sido diferente. Eu quero que você tire essa ideia para mim, para sair esse sofrimento. Eu não quero sofrer porque eu sei que você tem uma outra visão para mim. Quanto mais você entregar isso, quanto mais você se entregar a não designar papéis para as pessoas e nem para as situações, mais rápido a liberdade vai vir para tua mente, mais rápido a paz vai vir, mais rápido você vai reconhecer como é feliz essa decisão, porque você vai entender de novo como o universo trabalha para nós, como tem uma inteligência maior e como está tudo pronto para nós e o quanto isso é maravilhoso, né? Deixa eu ver se ele termina com mais alguma frase aqui. Então, para que serve o teu irmão? Tu não sabes porque a tua própria função é obscura para ti. Não atribuas a ele um papel que imagines que vá te trazer felicidade. E não tentes feri-lo quando ele falha em aceitar o papel que lhe atribuíste naquilo que sonhas que a tua vida deveria ser. Ele pede ajuda em cada sonho que tem, e tu tens a ajuda para lhe dar, se vires a função do sonho como o Espírito Santo a percebe. Ele, que pode utilizar todos os sonhos como meios de servir a função que lhe é dada. É o Espírito Santo que serve aqui, gente, o universo. O Espírito Santo é o grande fazedor. Ele que tem a função, ele que sabe a função de cada um em cada momento, ele que sabe o bem maior. Não é o nosso papel isso. E entender que não cabe a nós designar isso a ninguém e a nenhuma situação é um grande passo para a nossa expansão de consciência. Certo, meus irmãos? É isso a nossa aula de hoje. Muito Espero, bem. espero que entrou novas ideias aí, novas ideias na nossa mente para a gente apoiar e tirar ideias falsas, remover ideias falsas. Vamos limpar essa mente. Quanto mais a gente limpa, mais feliz a gente fica. Mais feliz o sonho fica, né? Tá certo, queridos? Muito obrigada.
Obrigado também, Amo estar aqui com vocês, amo ver vocês, viu? da mesma forma. Obrigada, Camila. Obrigada, Boa Gisela. Bom te ver. Tchau, queridos. Boa noite. Ah, Tchau. boa noite.